Oi, tudo bom? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar sobre o meu primeiro semestre cursando Engenharia Química. Eu fiz meu primeiro semestre há 2 anos atrás, eu fiz ele em 17.1, ou seja, no primeiro semestre de 2017. Já faz um tempinho que eu fiz ele. E quando você chega, na universidade, as matérias que são impostas para você, elas são feitas pela sua coordenação. Ou seja, você não tem controle no primeiro semestre, pelo menos na UF é assim, eles te dão um horário pronto e você segue aquele horário no primeiro período. É um período mais de adaptação, então eles já não mostram diretamente o portal da universidade para você. Essa vai ser uma experiência que vai ficar para mais tarde. Então, vou conferir aqui na minha folhinha, a folhinha do fluxograma das disciplinas. E as disciplinas que eu fiz no primeiro período foram Cálculo 1, Álgebra Linear, Introdução à Engenharia Química, Química Geral, o Laboratório de Química Geral e Cidadania e Direitos Sociais. Essa é uma matéria de filosofia, mas que todo curso tem. E eles colocaram logo no primeiro período, já para se levar logo dessa matéria, né? Falando um pouco mais sobre a matéria de cidadania, ela era uma matéria muito simples. Ela era uma matéria de humanos na nossa grade. E é só porque ela era obrigatória, não tinha nada demais. A gente aprendeu um pouco sobre o que é ético, o que é moral, aplicava conceitos na sociedade. Essa é uma das críticas que eu tenho mais ferrenhas dessa matéria. A gente poderia aplicar as coisas mais na engenharia química em si, mas eles preferiram dar um contexto mais social, coisa que a gente já aprende no ensino médio. Então, como não cobrava presença, eu vou ser bem sincero e falar que eu não ia realmente nas aulas. Mas as avaliações foram super simples. A prova era com consulta, tiveram alguns trabalhos escritos, manuscritos, né? Mas nada demais, super simples mesmo. E foi uma matéria bem fácil de se passar, era mais para preencher currículo mesmo. Outra matéria que teve no primeiro período foi a introdução, né? Introdução à engenharia química. Geralmente, a maioria dos cursos tem uma introdução, engenharia química não é diferente. Nessa introdução, nós tivemos duas bases principais nessa matéria, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte foram palestras que nós tivemos, que foram ministradas por diversos professores e também as equipes que existem na Universidade Federal Fluminense, né, na UF, que é onde eu faço faculdade. Inclusive, uma das equipes eu participo hoje em dia, né, a Buffalo. Mas então, tiveram várias palestras sobre empresa júnior, equipes, equipes no caso que eu falo, porque existem equipes de diversos âmbitos na universidade. A gente constrói desde carro até aeromodelos e assim vai. Aí vai depender, vai variar de faculdade para faculdade, né? Se participa de algum projeto de pesquisa ou alguma coisa nesse sentido. Já a segunda parte da matéria, ela foi um pouco mais teórica, sabe? A gente aprendeu um pouco mais sobre engenharia química, a gente fez alguns conceitos de cálculo para torre de destilação, cálculos bem simples, o mais simplificado do mais simplificado. Nós trabalhamos com unidades, isso a gente aprendeu de verdade. A gente ganhou uma tabela imensa com várias conversões de medidas que a gente ia ter que usar futuramente, né? Inclusive eu usei agora no período passado, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu gostei muito dessa disciplina. Ela deu, nessa disciplina, principalmente da segunda parte, ela deu uma boa introdução, sabe? Deu aquele quentinho no coração e você pensou, pô, escolhi a engenharia certa. A gente também teve álgebra. Álgebra foi uma matéria que pra mim foi super fácil por conta da minha professora. Mas assim, é muita matéria sim. A matéria pode ser bem difícil, variando com o professor, né, que você acaba pegando. Mas a minha professora, ela era super didática, as provas dela eram incrivelmente justas, eram muito extensas as provas dela, mas isso também tem como entender, porque a matéria, o conteúdo dela é muito grande, a ementa dela é enorme, ela vai desde matrizes, para você aprender a trabalhar mais com matrizes de verdade, né, até sólidos em 3 dimensões, né, como elipse em 2 dimensões. Como. Acho que a gente só aprendeu até 2 dimensões. Não, a gente chegou a aprender um sólido em 3 dimensões, que eu não vou lembrar agora o nome. Se eu lembrar ou achar, eu coloco a imagem aqui na tela pra vocês. Mas, anyway. A gente aprendia bastante coisa mesmo. E foi uma matéria que eu gostei bastante. Inclusive, até tinha cogitado ser monitor.
Se não fosse outra matéria que eu também fiz no primeiro período, que eu gostei muito, que já é o cálculo, né? O terror de todo mundo. Eu gosto muito de cálculo em si. Eu descobri uma paixão por cálculo, eu não sabia que eu tinha toda essa paixão. Eu sempre gostei de matemática, mas entre gostar de matemática e ter uma paixão por cálculo são coisas completamente diferentes, né? Mas meu professor no primeiro período de cálculo ele era muito bom, de verdade. Ele era um dos melhores professores que eu já conheci na vida. Ele tinha uma formação excelente, ele era super didático. Mas eu lembro que eu tinha uma defasagem muito grande do ensino médio em matemática, né, em cálculo em si. Então eu tive que correr muito atrás. Eu tive que pegar livro para estudar, livro de pré-cálculo. Eu tinha que estudar todo o pré-cálculo antes de começar a estudar cálculo para eu conseguir entender as coisas. Não necessariamente você precisa estudar pré-cálculo antes de entender cálculo. Só que eu queria aprender de verdade, né? Porque eu saberia que eu ia precisar no futuro. Então eu comecei lá de trás da base, construindo uma base que eu não tinha, até eu conseguir ir bem nas provas de cálculo, né? Que hoje em dia eu já tô quase terminando os cálculos, só falta um, então já tá quase acabando, graças a Deus. Mas eu lembro que eu tinha que ir muito na monitoria para tirar dúvidas. E esse é um conselho que eu dou para vocês. Procura o professor, monitoria, estuda em casa, estuda no livro, se dedica de verdade. Se você não está entendendo, procura entender. Não fica com dúvida, porque essas dúvidas elas vão acabar sendo uma armadilha para te impedir de aprender e passar, né, nessa disciplina. Então tenta tirar todas as suas dúvidas. Não está entendendo, pergunta de novo. Se não entendeu, pergunta de outro jeito para ver se você entende e se entra na sua cabeça, porque de algum jeito você vai ter que aprender. Então é melhor quando você já entende o mecanismo da situação e você consegue já aplicar as coisas para ficar mais simples na sua cabeça. Mas eu lembro que a ementa de cálculo, cálculo 1 é bem simples comparada às outras ementas, né, dos outros cálculos, mas a matéria se torna tão difícil por conta da defasagem que a gente já vem do ensino médio, né, principalmente quem estuda em escola pública no ensino médio, né, entende a defasagem que existe. E você tá acabando de chegar na faculdade, então você ainda não tá acostumado com o ritmo. Então é um ritmo muito mais puxado, muito mais rápido. São muito mais matérias que você vai ter que encarar, né? E lidar. O professor ele não vai estar lá do seu lado, te segurando pela mãozinha, falando, bem, vamos estudar. Não, você vai ter que pegar e estudar sozinho. Se você não estudar sozinho, você não vai passar na disciplina. Então você tem que pegar o ritmo da universidade. E fora isso, já tem muitas provas, já tem o terror, né, que o pessoal tem, já tem o terror, né, que o pessoal tem de cálculo, então já bota um plus aí tem ansiedade na hora da prova, a primeira prova que você está fazendo na universidade, gera uma ansiedade muito grande em você. As outras matérias que eu tive foi a química geral e o laboratório, né, de química geral. Química geral, então, a química na engenharia química ela é dividida em áreas, né? A gente tem as analíticas, as orgânicas, as inorgânicas, as físico-químicas. Química geral é meio que fosse uma mãe dessas químicas. Então a gente aprende um pouco de tudo, mas não muito aprofundado nada. Então, meio que a gente dá uma pincelada em toda a matéria de química, ou a maioria, pelo menos, a gente não entra em conceitos muito específicos, a gente só dá uma pincelada, mas é meio que química do ensino médio que a gente vê. E é muita matéria. Você tem que se organizar bem para você conseguir passar em disciplinas que exigem muito de você, que tem muita matéria. E essa matéria em específico, o professor gostava muito de usar o livro por algum motivo. E a prova dele era bem baseada no livro, então eu não gosto muito de estudar por livro. A gente era obrigado a estudar por livro. Então, meio que a gente ficava à mercê do livro que o professor usava, que eu não considero muito bom. Acho que era Cotes o nome do livro. Mas eu não gostava muito dele, ele era super esquisito, explicava coisa que não precisava, deixava a explicação vaga em parte que era importante. Um livro estranho. Mas muitas vezes você vai se deparar com isso, professores usando livros que você não serviriam para você não usaria normalmente. Mas você vai ter que usar quando você está estudando para a disciplina do professor, né? O laboratório. Eu não tive muita dificuldade no laboratório porque eu já tinha experiência, né? Eu fazia técnico, então eu já tinha experiência de ser monitor de laboratório, já tinha toda uma dinâmica laboratorial. A maior dificuldade que eu tive nessa disciplina foi a parte teórica das provas. Os professores, mas aí é a questão do professor que eu peguei na experimental. Ele
tinha a característica de dar uma prova teórica muito mais puxada. A prova teórica dele era muito mais puxada, inclusive, que a química geral, a geral teórica. A prova de experimental era mais puxada. E essa foi a única dificuldade que eu tive, mas os experimentos eram bem simples, é a base da química mesmo, para você aprender como lidar. É mais para você desenvolver uma postura em laboratório, porque eles pensam em pessoas que nunca tiveram experiência em laboratório. Então, essa primeira serve para você ter todo um desenvolvimento e se acostumar a trabalhar em laboratórios, né? Tá, então, em questão de matéria foi isso. Eu tive essas 6 disciplinas. Eu também utilizei algumas atividades extracurriculares bastante. No primeiro período você não pode dar monitoria, né? Porque você ainda não fez nenhuma matéria. Mas você pode participar das monitorias, né? Indo como aluno, né? E eu indico muito, porque principalmente a monitoria de cálculo me ajudou bastante com todas as dúvidas que eu tinha nas listas de exercício, né? Que eram muitas listas, ou seja, bastante dúvidas. Eu fui perdendo as dúvidas e no final eu já estava muito mais com prática, uma prática muito melhor do que no início do período, por conta de eu estar indo nessas monitorias gerais de dúvidas. Uma questão para calouros, primeiro período ou período dos calouros, né? Não se preocupa tanto com as disciplinas em si, se preocupa em tentar aprender como é a dinâmica da sua faculdade, porque nos períodos para frente você vai acabar percebendo que você vai pegando a dinâmica e as disciplinas que vão aumentando, né, os conteúdos vão ampliando a dificuldade, né, a complexidade deles, e você já não vai ter tanta dificuldade quanto você tinha no primeiro período, ou vai, né, nunca se tem uma regra. Mas eu aconselho vocês a tentar pegar essa dinâmica da universidade logo no primeiro período, para vocês já estarem mais dinâmicos nos períodos consecutivos, né, que forem vindo. Então, relacionamento com os colegas. É sempre bom manter um bom relacionamento. Afinal, vocês vão se formar juntos, vocês vão ser colegas de profissão, então é sempre bom manter um bom relacionamento. Por hoje é isso só do primeiro período. Então, provavelmente eu vou fazer um vídeo do segundo período, e terceiro, quarto, assim consecutivamente. Então, por hoje é isso. Tchau, tchau.